Você está no Arco 43, o podcast educacional da Editora do Brasil. Saudações para você, meu querido professor, minha querida professora, você que acompanha o Arco 43 Podcast. Muito bem-vindo, muito bem-vinda, muito bem-vindo e cole conosco, porque hoje o tema é um daqueles que você pode não ter ouvido diretamente associado à educação, mas quando você ouvir, você vai falar assim: faz todo sentido? Por que eu não tinha ouvido sobre isso antes? Por que isso aqui não é algo que a gente está olhando com mais frequência? Porque o nosso tema é falar sobre o que a fisioterapia revela sobre a escola. Qual a relação entre esses dois campos que podem parecer distantes, mas você vai ver que tem tudo a ver. E nós, professores, coordenadores, diretores, já deveríamos estar olhando, né, com um cuidado maior para diversas questões que nós vamos levantar hoje aqui no papo. E junto comigo, está sempre aqui sentada à minha destra, ela, minha diretora, ex-coordenadora, que já foi caseira e é professora e apresentou na televisão e tudo mais um pouquinho, Regiane Taveira. Tudo bem contigo, Rê? Tudo bem comigo e acho que depois de tudo que você falou, eu vou precisar muito desse episódio de hoje, não é? Como é que ela tá? Fadigada, cansada, não é isso? Mas a gente continua, não tem como parar, não é, É Kelly? verdade. E eu acho que você traz aí um ponto super relevante. Quanto que a gente, às vezes, não associa algumas coisas que são importantíssimas e que com certeza iria melhorar muito a nossa vida se a gente já tivesse entendido há algum tempo, se alguém já tivesse explicado, trazido isso de uma forma, né? Olha, isso vai te ajudar, não é? Sim. Mas eu vou parar por aqui, Kelly, porque senão, né, já vou dar aí um spoiler. A gente tem aqui uma super convidada que vai nos ajudar bastante nesse tema de hoje, não é? E tenho certeza que a gente vai sair daqui tudo paciente dela. Exatamente, porque sentado à mesa junto conosco está ela, a doutora Karina Dursi, que é fisioterapeuta na Dursi Vita Saúde Integrada, professora universitária, mestre em distúrbios do desenvolvimento, pós-graduada em saúde da mulher no climatério, saúde pública e práticas pedagógicas, além de MBA em gestão de saúde corporativa e coordenadora da Associação Brasileira de Ensino em Fisioterapia, e onde ela também compõe como membro da comissão de ensino do Conselho Regional. Mais de 25 anos de atuação clínica e acadêmica, a doutora Karina tem um olhar muito raro e necessário quando a gente pensa sobre a relação entre corpo, aprendizagem e, presta atenção aqui, meu querido professor e professora, trabalho docente. Porque a gente tem que cuidar Uhum. desse maquinário aqui que tá todo dia de pé, todo dia falando, todo dia lidando, e muitas vezes nós não pensamos nisso. Karina, muito obrigado por topar estar aqui com a gente. Seja muito bem-vinda. Tá pronta para esse papo? Com certeza. Primeiro, eu gostaria de agradecer, né, o convite, Marcos, Regiane, para poder participar aqui do podcast da Arco 43. Eu acho um tema extremamente relevante. É prazeroso falar isso, ainda mais na posição tanto de fisioterapeuta como de docente, né? É um tema que eu considero extremamente importante para a gente olhar dentro das nossas escolas, né? Seja ela das nossas instituições, seja ela da educação infantil até a universidade, né? O papel ali do professor nessa questão da relação do corpo, do movimento, da aprendizagem, assim como a Regiane trouxe aqui, né? O quanto nós, docentes, também temos essa visão, muitas vezes, visão não, né? A gente leva muito pela questão intelectual, cognitiva, e muitas vezes a gente não percebe a sobrecarga do corpo para o docente, né? E eu acho isso daí é extremamente interessante, né? Então é um prazer estar aqui com vocês, poder compartilhar, conversar um pouquinho, a gente entender, melhorar aí a qualidade de vida dos nossos professores e dos nossos alunos também. Perfeito, perfeito. Muito obrigado mesmo. É algo que nós precisamos conversar e você, meu querido professor e professora que nos acompanha, vai reparar a importância desse tema. Hoje vamos falar sobre algo que, apesar de atravessar o cotidiano escolar inteiro, quase nunca vira pauta. E é muito estranho que não vire, porque nós vamos falar sobre o corpo. Como a fadiga, a dor, o estresse crônico, a sobrecarga funcional influenciam no aprendizado e mais, o que o corpo dos professores e dos estudantes está tentando nos dizer e a escola não está ouvindo. Muitas vezes por não ter capacidade, muitas vezes por não ter o olhar.
para o corpo mesmo e para essas vozes que estão dizendo. E para isso, convidamos aqui a doutora Karina, que vai nos ajudar a entender um pouquinho mais. É uma especialista brilhante que une ciência, clínica e uma formação docente. Então tem um entroncamento de informações aqui que é muito específico e muito valioso. Antes de começar a falar com a doutora Karina, eu preciso puxar a Regiane para uma questão. Regiane, quantas vezes você, como diretora, ouviu professor falando de uma dorzinha aqui, do incômodo ali, de um descuidado a colar, de alguma coisinha que está acontecendo ali no maquinário do corpo ali? Keller, 32 anos de rede, a gente é o que a gente mais escuta, e até nós mesmos, não é? Porque, com a demanda, com tudo que a gente tem, porque a gente também tem aquela coisa: preciso fazer", e a gente negligencia muitas Uhum, coisas no corpo da gente. E eu me coloco nisso, porque eu falo, né, eu fico para as pessoas: "Vai ao médico, faz isso, faz atividade física", lembrando aqui, né, 7 anos de podcast, eu sou formada em educação física, foi minha primeira graduação. Então, sempre tive aquele tempinho para fazer minha caminhada, para meu alongamento, tal. Tive, porque agora eu não tenho mais. E mesmo que eu prometa ao início do ano: "Nossa, eu vou fazer", gente, o cansaço não dá para mentir. É um cansaço que você fala assim, você chega em casa, você tira o sapato, dá aquela deitadinha no sofá, e você fala: "Agora eu vou comer e dormir". É a verdade, não é? E ainda mais, né, a doutora ainda vai poder nos ajudar nisso, quando você está no climatério. Então, assim, tudo muda, seu corpo é aquele pique lá atrás, né, que eu brinco antes do meio século, mas não é nem a idade, é realmente a gente tem é diferente, você quer fazer. E aí eu vejo, né, muitas a grande maioria, são professoras, né, a gente tem uhum, poucos homens. Pensando lá nos anos iniciais, hoje eu até tenho mais, né. Minha escola virou escola de período integral, eu tenho mais homens hoje na escola. Mas a mulherada, além de ter o trabalho, né, a escola, ser docente, coordenador, diretor, vice-diretor, ainda em casa a gente é mãe, muitas vezes, você tem que fazer comida, você tem que limpar a sua casa, você tem que cuidar da sua roupa. Gente, é muita coisa. Não dizendo, Keller, que o homem não faz isso, porque eu tenho professores lá que claro. eles fazem isso, né. Mas eu digo assim, é uma demanda enorme, e a gente sim negligencia. Nesses últimos anos, eu não vi engraçado, não sei se eu não percebia, mas antes eu não via tanto, mas hoje eu escuto mais: "Estou cansada, estou cansado, nossa, Uhum. não tenho dormido bem", né, porque também o não dormir bem vai te deixando cada vez mais exausto, exausta. Então, não sei se é a loucura que a gente tem vivido, porque a gente não se desconecta também, né, o tempo inteiro a mente está ali trabalhando, tudo isso vai fazendo com que seu corpo grite. Então dói joelho, dói o tornozelo, dói a cabeça, dói o ombro, dói adormece, é uma série de coisas, não é? E que a gente demora muito tempo para entender. E às vezes mesmo entendendo, não tem este tempo para cuidar. Então Keller, Perfeito. não é uma coisa muito simples não, é bem complexa. Não, perfeito, Rei. Para mostrar que não é algo isolado. Todo professor já teve essa reclamação, já falou sobre. E nós não prestamos atenção no corpo. Corpo e voz é ferramenta de professor e o professor não presta atenção nessas duas questões. Por isso que a gente tem a Karina aqui para ajudar a gente. Doutora Karina, minha primeira pergunta para você agora, eu quero puxar uma questão que é um pouco meio que existencial, né, para o fato de você ter seguido esse caminho muito específico da fisioterapia e da educação também, porque o que que te fez perceber, olhar para a escola e falar assim: aqui tem uma demanda que não está sendo atendida, aqui tem uma necessidade que não está sendo percebida. Tem alguma experiência, tem alguma situação específica que te fez atentar para isso? O que que foi que fez você olhar e falar assim: existe o corpo do professor, o corpo do estudante, tem uma galera aqui que precisa de ajuda, precisa pelo menos entender um pouco mais. Como você foi parar nesse entroncamento tão específico?
Keller, é uma trajetória profissional que me trouxe, né, ali tanto a vivência, como eu falei para vocês, em relação a ser professora, como o fato de eu estar ali, né, ao longo da minha carreira, em três lugares distintos, né? Então, eu estava ali tanto no papel de docente da universidade, formando fisioterapeutas, sentindo no meu corpo o lugar de professora. Regiane foi muito, assim, muito, como eu diria, muito minimalista ali na questão do trabalho do professor depois na terceira jornada, né, no noturno, porque você esqueceu das provas que a gente leva para corrigir, você Sempre. esqueceu dos trabalhos. Então, é uma coisa muito difícil. Hoje eu estou tentando, depois de 20 e poucos anos, eu estou tentando não levar coisas para fazer à noite, porque a minha filha menor está demandando muito, né? Eu acho que muitos professores passam por essa questão. Então, às vezes a gente se pega lá trabalhando e a filha reproduzindo do lado, fingindo que está trabalhando, né? Também com o computadorzinho, aí a gente vê que talvez a gente esteja exagerando um pouquinho. Então, também tem esse papel que a gente leva muita coisa para casa, e depois que a casa dorme, né? Nós, professores, ainda temos que preparar tudo para o dia seguinte, né? Para o dia seguinte, ou para a prova, ou para a aula, enfim. Então, essa é uma vertente, né, que me fez pensar. Eu, como docente, e eu circulando como docente, né, entendendo as demandas do nosso corpo na docência, como vocês falaram, a gente passa tempo em pé, a gente usa de uma forma muito intensa a nossa voz, a gente tem uma necessidade de sustentar ao mesmo tempo o nosso corpo, né? Muitas vezes as nossas dores, e a gente precisa sustentar a atenção, precisa ter energia durante a aula. Então, assim, isso leva a uma reflexão muito importante para a gente, né? Porque, assim, ensinar, ele não é só, como eu falei, a gente estava comentando no começo, um ato cognitivo, intelectual. Ele acontece dentro de um corpo. E a gente Sim. precisa estar bem, né? E o contrário, como a Regina trouxe aqui, né? Quando a gente dorme mal, a gente cognitivamente também, um corpo que está com dor, um corpo que está cansado, não consegue produzir, né? Não consegue ir lá dar uma aula boa. E de vez em quando a gente sai e fala assim: meu Deus, que aula! Mesmo que a aula tenha sido muito boa, a gente fala: que aula ruim, eu não entreguei tudo, porque às vezes é o nosso corpo, né? Um outro lugar aí que eu também não tenho esse lugar da docência, um outro lugar da minha atuação, eu sou professora também da área de formação de saúde pública. Então, dentro da saúde pública, há muitos anos eu atuo no programa de saúde do escolar, né, junto com os alunos, na atenção primária, e isso me levou a trabalhar em diversas escolas, desde educação infantil, Fundamental 1, Fundamental 2, né, e desenvolver também programas dentro da universidade, como um programa que a gente tem, Saúde para Todos, que era para os docentes e colaboradores da instituição. Então, a gente sabe que esse olhar, né, eu, né, acredito que esse olhar que eu tenha também de ter vivenciado já por 20 e poucos anos diversas instituições, né, sejam elas públicas, privadas, mas principalmente dentro da rede pública, né, dentro do programa de saúde do escolar, me fez com que eu entendesse também esse lado de entender tanto o professor quanto o papel ali do aluno, né? Então, isso é extremamente importante. E aí, quando a gente começa a observar, né, que o ambiente, a gente olha com o olhar do fisioterapeuta para o ambiente, a gente começa a pensar em algumas coisas, né? E essas perguntas, elas vão surgindo assim, vão vir para a nossa cabeça, porque a gente vai vivenciando aquilo, né? Então, a gente pergunta lá, a gente fica pensando, como a pessoa permanece sentada, né? Como o movimento ele está dentro ali da rotina escolar, a gente começa a se questionar. Então, esses questionamentos me fez com que eu realmente pudesse, né, pensar na importância de atuar nesse tema. E mesmo dentro da universidade também, voltando um pouco aí para essa vertente da docência que me fez pensar e aproximar dessa temática, eu desenvolvo alguns projetos de iniciação científica e um deles, né, ele culminou por muitos anos, a gente fez na educação infantil, que era um programa de consciência Legal. corporal, né, para as crianças, no caso, de consciência corporal, o quanto a consciência corporal influenciaria nos hábitos de vida saudável da criança. Né? Então, tem capítulo de livro publicado, tem algumas coisas. Então, era um projeto bem bacana que a gente fez por muitos anos essa iniciação científica, tanto escola pública quanto privada, e também a gente percebe que não é
nenhuma demanda específica da pública ou da privada, né? Enfim, tem alguns resultados interessantes esse projeto. E a outra vertente que eu acabo percebendo é na minha própria prática clínica. Então, vocês brincaram no começo, vai sair daqui todo mundo fisioterapeuta. Tinha uma época, e aí juntando um pouco o que a Regiane falou do climatério, tinha uma época na universidade que eu atendia, não na universidade, mas aqui no meu consultório, eu atendia quase que todas as professoras numa faixa etária a partir de 40 anos estavam assim procurando. E é interessante como elas buscavam conceitos diferentes de saúde, elas queriam já prevenir, né? Mesmo tendo. Então, assim, eu tinha uma demanda muito grande, eu brincava que era uma extensão da universidade que eu trabalho, era o meu consultório. Então, eu tenho essa vertente da prática clínica. E vertente também de muitas crianças que vão chegando para o consultório hoje, e um trabalho, por exemplo, que eu faço num grupo de estimulação também na UBS, que traz a questão de crianças hiperativas, crianças que têm alguma outra, né, questão ali que a gente precisa trabalhar a questão do corpo. Eu costumo dizer que primeiro, antes do letramento, a gente fala do letramento do corpo, né? E isso a gente é assim, né? O homem é Uhum. assim. A gente primeiro é o letramento dos movimentos do corpo, a motricidade mais ampla, para a gente depois cognitivamente conseguir se organizar. Então, se eu não me organizo num corpo, eu não organizo no aprendizado também. Então, foram essas três vertentes aí que acabaram na minha carreira aí ao longo desses anos, fazendo com que eu voltasse mesmo também essa atenção para a saúde no ambiente escolar, seja do professor ou do aluno, né? Muito bacana, muito legal mesmo. E eu gostei bastante também sobre essa fala sua sobre o cuidado com que as mulheres estão tendo com o corpo, nas professoras. A Regiane lembrou muito bem, né? A gente tem dentro da educação um grupo muito grande, maior de professoras do que de professores, né? Hoje já tá um pouco mais equilibrado, mas por muito tempo era uma profissão, né, que a atuação feminina era muito maior em comparação à atuação masculina, assim. E tem cuidados específicos ali nos 40 para frente que precisa ter uma atenção. O corpo muda mesmo, o corpo fica diferente para todo mundo, então é importante ter essa atenção. Mas tem uma questão aqui, antes de eu puxar a Rerê, o que que você tá achando do É, papo? Tá não, curtindo? porque Como é que tá? escutando você, escutando a Karina, posso chamar de Karina? Escutando a Karina, Lógico. me veio à cabeça do quanto a gente normaliza as coisas. Ótimo, E isso é ótimo. muito perigoso. Então, assim, eu estou com dor no ombro porque eu escrevi demais na lousa. Eu estou com dor nas pernas porque eu fiquei muito tempo em pé. E a gente não percebe que essa demanda física e emocional. Gente, a escola, ela é um lugar que não é só o físico, a mente da gente está ali o tempo É tudo. inteiro Uhum. trabalhando, né? Então, toda essa carga, né, seja física e emocional, ela vai ficando ali, ó, acumulada. E a gente vai normalizando. Ah, eu não dormi porque realmente eu tô com ansiedade, amanhã eu tenho não sei o quê. Ah, eu não sei o quê. Normaliza. E eu sei porque eu fiz isso por muito tempo, né? É engraçado quando você faz, você sabe que está fazendo errado, não é? Mas acaba, e eu escuto muita, não, mas eu tô com uma dor no pescoço. Geralmente, meus professores e minhas professoras vão ver. Qualquer coisa eu falo, vai ao médico. Vai ao médico. Não, Regiane, vai ao médico. Eu já estou há uns 4, 5 dias com a garganta, eu não estou conseguindo falar direito. Vai ao médico. Uhum. Né? Não, mas é porque começou o ano e eu não estava. Não, gente, a gente não pode ir adiando, porque vai ficando normal. E esse normal vai Sim. fazendo, é esse o mal, né? Normalizar. Então era isso que vocês falando e me veio à cabeça, que a Perfeito, Rê. gente não Eu pode fazer isso. acho que essa sua fala foi ótima, ótima mesmo, porque a questão de normalizar esses problemas é muito problemático, é muito difícil, professor. Porque, tudo bem, gente, professor não é um trampo fácil, não é uma correria simples. Você tem diversos aspectos ali que eles são físicos mesmo. Tem professores que dão aula em 3 escolas, manhã, tarde e noite, então é uma maratona. Todo dia é uma maratona a vida da pessoa. E aí você tem toda uma questão de alimentação, uma questão de cuidados, que a gente realmente normaliza e fala assim: ai não, mas hoje foi assim, amanhã vai ser assim também, a vida é isso.
Pode ser que diversos aspectos da vida serão assim por um tempo, pelo menos um ano, enquanto você está com as aulas naquela escola ou com aquela categoria de aulas. Mas não precisa ser sempre assim e não quer dizer que você tem que aguentar esse processo inteiro. Vou até compartilhar aqui com você Rê, e com você, Karina, que o que aconteceu comigo também foi muito importante nesse ponto. Eu sou professor já há 15 anos também, a Rê muito mais, você muito mais, mas 15 aninhos que me pegou. Nos últimos 5 anos, eu senti ali, né, uma mudança no corpo. Quando eu passei pros 30, 29, ele foi onde eu senti a primeira mudança, ainda não cheguei nos 40, e eu senti pegar o corpo um pouco diferenciado, assim. E foi onde eu voltei a fazer exercício físico mais ativamente, né? Fui virar instrutor de artes marciais, fui fazer Krav Maga, voltar para capoeira, isso me deu uma consciência do corpo um pouco maior, e principalmente eu fui cuidar da voz. Eu fui lá também cuidar de corpo e cuidar de voz. São duas questões que eu, como professor, negligenciava. Eu achava normal perder a voz no fim do dia e eu achava normal estar fadigado, jogado na cama no fim do dia. E pode acontecer, mas não quer dizer que é normal. E é muito importante isso porque na fisioterapia se fala, né, sobre carga, esforço, repetição, mas a gente não aplica essa questão quando nós pensamos no professor como um profissional que demanda um alto rendimento corporal, cognitivo, emocional. A gente não lembra disso. E é aí que eu quero puxar você, Karina. Me ajuda, doutora Karina, nesse ponto. Por que que a gente não reconhece isso pro professor? Por que que a gente não dá essa atenção para o corpo? E o principal, por que que a gente não fala sobre a fadiga crônica? A gente não fala sobre a sobrecarga funcional, a gente não fala sobre essas questões que estão pegando tantos professores e tantos alunos. Pega todo mundo dentro da escola. Isso faz a escola se tornar um ambiente. Ó, é difícil que eu vou falar aqui, hein, gente? Se prepara. A escola muitas vezes se torna um ambiente que adoece e ela não deveria ser esse espaço. Ela é um espaço de libertação, um espaço de conhecimento. Não dá pra gente cultivar doença também ali dentro. Faz sentido o que eu tô falando? Tô meio exagerado? Não, faz total sentido, Keller. Eu acho que o que vocês colocaram aqui, a questão da normalização, né? A gente já espera isso muitas vezes, né? E a gente fala realmente, eu fico muito tempo. E a gente está falando de músculo esquelético, mas tem várias outras coisas, né? Então, assim, infecções urinárias, por exemplo, de repetição, Sim. porque a gente segura o dia inteiro, porque não dá tempo, porque, né, toma pouca água, enfim, também é erro por conta da voz. Então, eu acho que assim, a normalização é o que você falou, ele pode ser frequente, e frequentemente a gente encontra isso, essa queixa, nos docentes, né? Dos docentes trazendo para a gente, mas ela não pode ser normalizada. Então, para mim, o problema está na normalização, e o problema está também na questão. Hoje tem dado isso, né? Porque assim, várias instituições, seja de ensino, coisa, elas têm alguns programas ali de incentivo à atividade física, estão pensando em alguma coisa em relação a isso também para o colaborador, né? Mas assim, a normalização e a falta de conscientização, e a gente, eu costumo dizer assim, a gente é criança ainda, ou quando a gente se permite movimento, se permite, a criança que está incomodada, ela levanta, ela vai para cá, ela vai para lá, ela se espreguiça, né? A gente, muitas vezes, a gente, como docente, a gente tem esse movimento, né? Só fala assim, vou ficar espreguiçando. Eu costumo brincar lá quando eu fico na medicina do trabalho também, que eu fico, eu falo, gente, num ambiente corporativo, eu falo assim, ninguém vai ligar se vocês derem aquela espreguiçada, porque todo mundo vai saber que vocês estão fazendo o que a físio orientou vocês fazerem. Mas é isso, a gente vai perdendo essa essa capacidade que a gente tem de escutar o nosso corpo. E assim, ó, por exemplo, estou aqui falando com vocês, de repente está doendo minha cervical. Eu não tenho vontade para ficar fazendo isso durante o podcast, né? Estou dando um exemplo, durante o podcast eu não vou fazer isso, né? Mas acabei de fazer. Mas na aula é a mesma coisa, né? Então, assim, a gente vai se encolhendo, a gente vai se encolhendo para caber num papel, É né? isso. Num papel muitas vezes ali não queria usar a palavra autoridade, porque não é isso que é o professor, né? Mas vocês entenderam, né? No papel ali de, olha, aqui está o docente, aqui está. E aí a gente vai normalizando tudo. Então, acho que essas duas questões são as principais, né? E a falta, muitas vezes, também de apoio, porque são pequenas, depois a gente pode até falar nisso, são pequenas mudanças que a gente pode fazer no ambiente escolar ali, uma sala de descompressão para o professor, né? Alguma outra coisa, uma mesa de jogos, alguma coisa com que a gente que faça com que a gente se movimente. Então, eu acredito muito que seja por isso, Keller. Eu acredito nessas duas, três vertentes aí que eu trouxe
aqui. Eu acho que são as principais, né. Perfeito. Isso porque a gente nem falou ainda dos estudantes e toda a questão de Uhum. período sentado, mochila. A Regiane fala bastante disso, viu? Ela falava muito que na época que ela estava como professora, né? Reis estava como professora, você falava para os Sim, estudantes: senta direito, mas não é sentar direito só para sentar direito, é para não doer as costas, é para você saber como carregar a mochila, se a mochila está muito cheia, saber separar, fazer a mochila para o dia. Eu me lembro que você falou uma vez sobre é. isso também, né? Tirar os livros que não vai utilizar, tirar o material que precisa ir. Então, ter esse cuidado também é algo que é muito importante, né? O cuidado do tempo que eles estão sentados, né? Eu tinha muito essa coisa, vamos levantar, agora a gente vai se Uhum. espreguiçar. Lembrando que eu trabalho com anos iniciais, mas também dá para fazer com qualquer idade, gente, eles adoram, Dá, né? Você dá. Na coloca uma universidade, às vezes, música, ah lá, é Na universidade, às vezes, eu olho, tá todo mundo com aquela cara, com o corpo ah assim, que já lá, vai caindo na cadeira. Eu falo, gente, vamos dar uma levantada aí, isso, só dá uma. Não precisa fazer Respeito. nada programado, só dá uma sacudida e pede, e faz o alongamento, não, espreguiça, né? Espreguiça da forma, porque o espreguiçar é o corpo pedindo um movimento contrário do que a gente tá, tá ali encolhendo, né? Então eu uso muito isso. Às vezes eu falo, vamos dar uma. Mexe a boca, faz alguma coisa, sim. boceja, né? Isso é importante. Isso e a gente percebe, né, assim, vocês estão falando, e o quanto que a gente vai, deixando isso, e o corpo, ele começa a operar no limite, Uhum. Uhum. o que também a gente olha e fala: "Espera aí", né. E a criança a gente percebe isso. Quando você traz a questão do aluno até indisciplinado, se a gente Uhum. for olhar, quanto tempo essa criança ficou sentada, né, quanto tempo? Aí ele vai para o recreio, ele apronta na aula de arte, ele apronta na aula de não sei o quê, mas por que será? Né? Quanto tempo ele ficou sentado? Vamos pensar uma criança de Sim, 9 anos. Gente, começou português, foi para matemática, aí foi para. Por isso que eles precisam desses momentos, sim, de levantar, né? Fazer alguma atividade. Por isso que é interessante. Aí eu bato na teclinha, e aí falando da escola, metodologias ativas, onde você tá. faz uma rotação ali por estação. Esse menino vai. Não precisa ser todo dia, gente, mas não dá Uhum. para ficar todo dia na mesma posição. Perfeito, Perfeito, perfeito. perfeito. E é interessante que, assim, eu brinco que quando a gente assume em algum curso que a gente vai fazer o papel de aluno também, gente, vamos falar a verdade. Eu, por exemplo, se eu fico em reunião muito longa, eu já fico me sacudindo, eu viro do lado da cadeira, eu viro do outro lado da cadeira, eu brinco, eu falo para os meus alunos, falo, gente, eu sei que vocês estão cansados. Quando eu estou no papel de aluno, eu também fico, ai, meu Deus do céu, né? Então é isso. O corpo da gente está acostumado ali com movimento, né? Porque a gente anda. O excesso também não é legal, mas quando a gente fica ali contido naquele lugar, é muito difícil. Pelo menos assim, para mim é muito difícil. Eu me mexo demais, né? Eu me mexo, viro de lado, eu não paro quieta na cadeira, né? Então Uhum. é bem isso, né? E eu acho que você traz um ponto importante das metodologias ativas. A metodologia ativa ela permite isso, né? Então, independente da gente falar assim da questão do aprendizado ou qualquer coisa, mas ela permite o movimento, ela permite uma dinâmica muito mais fluida, né? E a gente sabe que isso aumenta a questão da atenção, né? Se a gente conseguir focar bem, fazer uma metodologia bem feita, a gente aumenta o nível de concentração. Porque é extremamente cansativo quando o negócio começa a ficar só sentado, só sentado, só sentado, né? Então, Perfeito, perfeito. Ó, Perfeito. vou fazer Karina uma me pergunta fez lembrar, polêmica. Kelly, não Pode aguentei. falar, Rei, Karina me fez claro. lembrar, o ano passado eu fui fazer uma prova, né, uma avaliação, e na minha sala tinham professoras da minha escola, né? E elas, assim, né, eu vou usar o termo, elas me zoam tanto até hoje. Elas falavam assim, gente, a Regiane é hiperativa. Eu fazendo a prova, eu não aguentava mais, caía a minha caneta, eu me mexia. A Leandra escuta nosso programa e ela vai lembrar, ela tira sarro de mim até hoje. Ela fala, gente, a Regiane não consegue ficar quieta. Eu, como aluna, nunca consegui. E é isso. Gente, imagina, né, nós somos adultos, a gente tem consciência que precisa naquele momento estar sentado. Imagina a criança, né? Então a gente É, realmente precisa entender e olhar essas especificidades, porque não é fácil, não. perfeito, perfeito. Eu queria aproveitar ainda nesse tema, puxar uma questão para você, Karina, que é polêmica, tá? Então, lá vai. Doutora Karina, a escola ainda está compatível com o corpo e com a necessidade física do estudante? Porque muito desse programa de escola que a gente tem hoje, ela é
estruturada num outro período, né? Tem uma coisa ali de revolução industrial na forma como a gente está dispondo os corpos, né? Tem uma coisa de controle corporal muitas vezes, que a ideia é de controle corporal. Sei que não é toda escola, espero que a sua escola, professor que está ouvindo a gente, tenha essa atenção, esse cuidado, mas a gente também não pode negar que talvez nem todas as escolas estão preparadas ou com uma estrutura mental e até física para ser compatível com o corpo real do estudante. Essa preocupação é válida? Você ouve sobre essa preocupação? É uma questão que pode estar acontecendo? Como que você vê isso? Sim, eu acho extremamente válida essa preocupação, né? A gente tem hoje, se a gente já sabe, então aquilo lá a gente já sabe, ficar muito tempo sentada, a pessoa não consegue estruturar, né, o corpo ali, né, dentro de uma carteira já é difícil, isso daí em qualquer tempo é difícil. Só que hoje as coisas acontecem muito mais fácil. Então, se a gente for pensar no tempo, no corpo real do estudante hoje, ele é um corpo muitas vezes menos trabalhados. Vamos pensar Uhum, assim: hoje tem 200 mil escolas de esportes, só que na minha época, pelo menos, eu tenho 47, né? A gente tinha, por exemplo, educação física ali, tinha bastante coisa, tinha, né? Era uma coisa muito, fazia muito esportes, a gente brincava na rua, então o nosso corpo, ele era já um corpo mais trabalhado. Hoje a gente tem algumas crianças, alguns participam em escola de esporte, tudo, ok, mas a gente tem crianças mais sedentárias, né? Crianças com outros tipos de alteração musculoesquelética ali em relação, principalmente voltada à questão postural, ou advindo mesmo de, por exemplo, uma obesidade, algo assim, né? Hoje as crianças ficam nas posturas, né, no videogame muito tempo, então o uso de tela, então tem anteriorização da cabeça. Então a gente dança no perfil do estudante hoje também, uhum, né? O fato de ficar sentado muito tempo, isso é para todos em todos os tempos, mas eu acho que sim, tem escola que ainda não é compatível com o corpo que a gente tem hoje. Então a gente tem que pensar, uma das estratégias da metodologia ativa, outra estratégia que eu falei, os espaços, né? Então tem escolas que, na escola da minha filha, por exemplo, mais velha, eles que rodam nas salas, né? Para poder levantar, para poder sair. Então é interessante, tem alguns puffs, tem algumas coisas assim, tem as mesas de jogos. Então, isso faz com que são estratégias que a escola pode utilizar, né, mas não é a realidade de todas as escolas, gente, não é mesmo. Os intervalos, antigamente, eles eram intervalos mais guiados, de repente um intervalo de descanso, mas que uhum. pode ser um pouco ali não precisa ser guiado de obrigar a criança ou a pessoa a fazer determinada atividade, né? Mesmo na universidade, a gente já pensou em ter intervalos, por exemplo, com aulas de meditação ou alguma coisa um tai chi ali de 10 minutos, alguma coisa no sentido de trazer esse movimento, descarregar o estresse, porque a gente está falando de corpo e mente, né? Tô sendo tendenciosa de trazer aqui para o corpo, mas é corpo e mente, não tem como dissociar, né? Então eu acredito que assim tem como a gente melhorar, né? Tem como a gente precisa lembrar que a gente pode melhorar. Quando a gente fala de educação infantil, a gente pode melhorar ainda mais, porque ainda dá tempo, o corpo está em processo de desenvolvimento, né? E não é só uma maturação ali biológica que a pessoa tem, ela depende muito das experiências corporais que elas vivem. Então, quanto mais eu ofereço um ambiente que ele propicie experiências corporais interessantes, a gente tem crianças com tendência a melhor alimentação, a procurar esporte, né? A outras questões, porque a gente está falando de determinantes de saúde, mas determinantes de saúde envolve tudo, né? São crianças mais atentas, que têm vontade de crescer ali na vida, né? Que tem uma projeção para a vida. Então a gente tem que pensar aqui, explorar o espaço, né? Mudar de posição, ter interação com outros objetos, né? Com outras crianças, a questão de faixas etárias, se a gente faz atividades, né, ali com faixas etárias diferentes, também são coisas importantes para que a criança organize o sistema nervoso dela e para a criança consiga também, a criança ou o adolescente, o adulto, consiga se reorganizar, né? Então, eu acho que sim, dá para a escola pensar de uma forma, né, bastante cuidadosa. Eu acho que precisa pensar, e precisa pensar nas transições.
né? Eu falo muito e falei até agora da educação infantil, porque quando é criança a gente brinca no chão, fica tudo, é aquele espaço que é uma maravilha, Hum. né? De repente, primeiro ano você tem que você tem que se conter numa carteira e que muitas crianças não apoiam nem o pé no chão, né? Então, o ideal ter o apoio de pé. Tem escolas que têm bolas para criança que é hiperativa, então para ficar um pouquinho na bola, né? Ao invés de sentado na cadeira. Depois, quando a gente passa para o Fundo 2, já é um outro choque, porque aí é aquele choque de é mais cognitivo, mais autonomia e independência para o adolescente. Ele também não está preparado cognitivamente para aquilo, né? Fisicamente ele já se organizou um pouco, mas aí ele tem que se organizar mais ainda para uma carga ainda de voltar para casa, estudar mais, né? Ter um conteúdo. Então, eu acho que a escola. E aí, voltando um pouquinho disso, assim, só na sequência, para não perder a linha de raciocínio, que eu ia esquecendo de falar. Aí, quando entra no médio, tá ali igual mais ou menos o fundo, e quando vai para a universidade, aí é muito triste. Por quê? Hoje as universidades, na minha época, gente, é ruim, né? Mas assim, na minha época, a educação física era disciplina e era obrigatório, fazia parte da grade da universidade. Então, os próprios estudantes da educação física ofereciam várias modalidades para estudantes dos outros cursos fazerem. E eu lembro Ah, que a que minha legal. sala era grande, eu e poucas pessoas fazíamos, mas é aquilo, quando a gente entra na universidade, se a gente faz um esporte, a gente vai largando, se a gente vai se largando. A partir do momento, e eu falo para os meus alunos, e principalmente quando chega lá no 5º ano do estágio, falo assim: olha, a vida agora vai exigir muito e você vai largar seu corpo, né? Então, assim, preste atenção nisso. Até outro dia uma aluna falou: "Ai, Pro, obrigada. Toda vez que eu vou na academia, eu vou com a força do ódio, mas eu vou lembrando do que você falou." Falei: "Pois é, vai, porque a vida vai trazendo preocupações e a gente vai deixando o corpo lá. Então, veja como a gente vai se distanciando do corpo." E é o que você falou, Keller, você precisou um gatilho para você voltar a fazer suas coisas, Sim. né? Sim. E E é é isso pra que eu você, falo. né? É pra gente esse momento. É É pra importante pra gente. gente. É. É pra gente. É muito difícil, Uhum. mas é pra gente e é extremamente importante. Então, eu acho que a escola ela pode sim pensar, né, e não perder. E hoje eu sinto que, infelizmente, alguns lugares oferecem várias coisas, mas eu acho que tem coisas básicas que poderiam oferecer de mudança que não custa muito dinheiro, não é contratar professor para fazer 200.000 coisas, né? De corporal, nada, nem o fisioterapeuta. Gostaria que a gente fosse contratado em todas as escolas, tá? Vamos deixar essa observação aqui. Mas não é só isso, são pequenas mudanças ali que a gente pode, né, estimular, né? Perfeito, perfeito. Muito Perfeito. bom. Rê? Né, escutando a Karina, o corpo ele ainda tem que se adaptar à escola, e Uhum. deveria ser o contrário, Ou pelo menos deveria ter um espaço né? para que isso não acontecesse sempre como uma regra, né? Exato, e se a gente pega o próprio mobiliário, como ela traz muito bem, muitas coisas, né, ainda não estão, e aí eu posso falar que na grande maioria das escolas que eu conheço, né, que se eu falar, eu já vi uma ou duas salas ambientes seria o ideal, né, a criança sair da sala, ir para a sala de ciências, a sala de, né, história, gente, ele ia se movimentar o tempo inteiro, não é? Uhum. E fora que aí a gente estaria falando mesmo, né, de uma estratégia que estaria dentro de metodologias ativas aí. Só que infelizmente não é assim. Agora pensa, um corpo que ainda está em crescimento. A criança chega lá com 6 aninhos, né? O mobiliário não é para ela. Né? Até que hoje a grande maioria, eu, por exemplo, tenho as cadeiras que são mais baixinhas, mas antes não era. Realmente o Não, pezinho ficava balançando ali, ó. Não encostava é mais, isso. né? Sentou, não encostava no chão. E aí, olha que loucura, o lugar onde você coloca também, que é ler muito bem, que deveria ser o lugar onde isso tudo deveria acontecer. Não, ele Uhum. chega lá e ele tem que adaptar o corpo dele a ficar horas sentado, e também aí a gente tem que bater na teclinha, e não tem como, de formação docente. Sim. O professor precisa entender, né? A gente já não tinha que ter aprendido do jeito que a gente aprendeu, né? Mas hoje, né? Tá aí, ó, né? A gente tem que fazer com que essas crianças se movimentem, a aprendizagem tem que ser de uma outra forma. Então,
para que o professor também compreenda isso, ele precisa de formação, né? Não Uhum. é maldade. E aí ele também vai criando consciência do próprio corpo, né? Porque a gente perde a consciência, porque a gente entra no automático. Uhum. Tenho que fazer, tenho que fazer e tenho que fazer, né? E não é assim. Perfeito, perfeito. E é importante lembrar que ter esses cuidados torna a tua escola mais sustentável, né? Torna o ambiente mais agradável, torna o professor fica menos doente, o estudante quer mais estar presente. Então, tudo isso é investimento na sua escola. Já que talvez ainda não é possível você contratar um fisioterapeuta direto para estar na escola sempre presente, que seria o ideal mesmo, se a sua escola tem condição, acho que show de bola, né? Um apoio psicopedagógico e um apoio de fisioterapeuta seria fantástico. Gente, dá uma olhadinha se não tem pelo menos ali uma verbinha para você contratar alguém para dar uma olhada, para dar umas dicas, né? Para dar uma formação, né? Mesmo. Hoje a gente trabalha muito com a questão da Consultoria. consultoria. Então, às É, vezes, são pequenas mudanças no ambiente escolar que ajudam no desenvolvimento, não só na parte que a gente está falando de cansaço, mas no desenvolvimento como um todo, né? uhum, O ambiente, ele é um ambiente que ele vai proporcionar para essa criança experiências, né? E aí é interessante que às vezes a gente acha, tinha um outro estudo que a gente fez, que era a análise do ambiente tanto domiciliar quanto o ambiente escolar, né? E aí a gente percebeu algumas coisas importantes, né, para o desenvolvimento infantil. A criança que os pais tinham maior escolaridade tinham um pior score de estímulo de desenvolvimento. Aí a gente achou que crianças que morassem em casa, né, residência casa, fosse melhor, mas não. Quem mora em prédio hoje tem mais possibilidade porque no prédio já tem todo, quem uma mora em estrutura. casa tem menos estrutura, né? Aí tipo de solo, então a gente põe também esse tipo de consultoria, né? Você oferece diferentes tipos de solo, você oferece diferentes tipos de estímulos para a criança se desenvolver, né? Então, é extremamente importante a gente saber que hoje a gente pode, né, trabalhar com pequenas mudanças, para fazer uma escola realmente que seja uma escola de experiências Perfeito, corporais, né? Eu gosto de perfeito. usar esse termo, escola de experiências corporais. E isso eu acho assim fantástico. E aí, Regiane, é o que você falou. Vai muito também do nosso trabalho enquanto docente, da gente propor, da gente experimentar novas metodologias. Mas se a gente não está nem com o nosso corpo e não está se cuidando, a gente não consegue projetar isso para a criança, né? Você não está nem se aguentando, você quer dar aula sentada porque você está com dor lombar, né? Então, vale a gente pensar o quanto a gente reproduz aquilo que a gente experimenta também. Perfeito, perfeito. Eu amei essa ideia de que não é não acessível, sabe? Não é distante você poder contratar uma consultoria para dar uma olhada. E vamos lembrar também, professor, que a gente não tem esse olhar treinado, tá? Você pode até pensar, nossa, gostaria de um espaço e fazer alguma coisa aqui, fazer alguma coisa ali, beleza, mas não é a nossa formação específica. Então a gente sempre deixa passar, às vezes, soluções que são simples. Muitas vezes a solução simples mesmo. É uma coisinha, né, pequena, um tipo diferente de cadeira, um tipo diferente de espaço. Vou dar um exemplo rápido aqui, que foi uma coisa que eu achei muito legal. Teve uma escola, quem estava contando isso pra mim era uma colega professora, então eu não vou lembrar exatamente a escola agora, que eles tinham esse problema de que os intervalos estavam muito sem graça pro ensino médio e pros anos finais, né? Tava meio, só todo mundo, um depósito de criança, né? Abriu a porta, foram lá pro intervalo, comer e ficaram lá sentado. Fizeram uma coisa bem simples, colocaram uma caixa de som, com a possibilidade de você conectar um MP3 player, colocaram um espelhão grandão, que nem era um espelho de qualidade. Eles dançam todo intervalo. Todo intervalo a galera montou ali e fica fazendo as dancinhas de TikTok, dancinha de. Aí um grupo de meninas e alguns meninos já viraram ali especialistinhas nesse esquema, né, de aprender uma dança e tal. E eles fazem a dança, outros assistem, alguns tentam dançar. Foi uma coisa simples, funcionou para aquela escola específica. Pode ser que tua sua não funcione, mas te ajuda a pensar em espaços também. Só que, de novo, isso não necessariamente é uma solução. A solução ela vem conversando com o especialista. Então, tentem pensar nisso. Mas quero aproveitar a presença dessa especialista que está aqui com a gente, que é a Karina, e fazer uma pergunta. Karina, você tem alguma dica? Alguma dica, assim, que talvez seja algo possível, pelo menos para o professor começar a afinar o olhar? Como que eu posso fazer para melhorar um pouco essa funcionalidade para o físico da escola, um cuidado? E eu tenho mais uma pergunta, são duas. Para o professor,
que o professor poderia começar a observar, talvez alguma prática para ele, uma prática do alongamento, como a gente estava conversando. Então, é 2 questões, uma para o estudante, o que Sim, que eu posso fazer para melhorar a estrutura da escola, para pensar isso para o meu estudante, e algo para mim como professor, uma dica para mim começar a sim, prestar atenção no meu corpo. É a academia? É um Tai Chi Chuan, como a gente conversou, que tem ainda a coisa do movimento integrado, porque às vezes a academia também é muito repetitivo e você não tem a fluidez de movimento. Pode ser uma questão. É uma arte marcial? É um alongamento? É uma dança de salão? Que dicas que você sim. poderia dar pra gente aqui hoje? Certo. É o que eu falo, a gente tem, você falou muito da questão que é uma boa notícia isso, né? Que a gente não precisa de grandes investimentos É, necessariamente para que a gente, e orçamentos mirabolantes, projetos mirabolantes para a gente mudar. São pequenas mudanças, né? Francamente, assim, a escola ela já opera, a gente sabe ali no limite, né? O que a gente precisa é de inteligência nesse desenho pedagógico. Então, quando a gente perfeito. fala, respondendo a primeira pergunta, se a gente consegue desenhar pedagogicamente, fazer uma leitura funcional do corpo, né? É lógico que assim, a gente não vai, o professor não vai conseguir aprofundar, né? Mas assim, ele tem que entender que o corpo ele não é feito para ficar, permanecer muito tempo ali sentado na mesma posição, porque ele não vai absorver cognitivamente isso, porque a gente tem essa questão, né? Então, quando a gente fala em criança e adolescente, obviamente, diferente da universidade, ainda é mais sensível, porque a gente está falando de alguém que está em desenvolvimento. Então, primeiro passo, o professor tem que entender, né, essa lógica. Entendendo essa lógica, propor metodologias que a gente alterne ali o período que a gente fica sentado, né, o período que a gente fica em pé, trabalhe com jogos corporais também, com Boa. quiz, com coisas que movimentem. Você me falou, me lembrou de uma prática, a gente tem uma avaliação clínica direta, né, de observação direta, que é o OSCE, que é uma avaliação prática, os alunos ficam muito tensos. E a gente fez agora no último, alunos são alunos de último ano, a gente fez no último, eles esperam, né? Então entra um grupo, o outro fica esperando, aquela coisa, igual prova, né? Aquela prova bem. E aí a gente deixou jogos, né? A gente colocou jogos, tinha tanto jogos corporais quanto joguinho de joguinho, resta um, qualquer tipo de jogo. E é interessante o quanto foi bacana isso, né? Para Olha a que gente foi uma legal. experiência bem legal. Eles falaram, pô, é muito legal, porque a gente não fica lá pensando o que que vai acontecer, né? O que que vai fazer. A gente está concentrado aqui e está diminuindo o estresse. E está mexendo o corpo, então você vai menos tenso, você vai. Então, criar essas estratégias, pensar em pausas curtas, né? 2, 5 minutinhos ali para levantar, para fazer alguma atividade, mudar de posição, dividir, quando a gente fala dos menores que ainda tem o ajudante do dia, né? Acho que tem ainda, minha filha pequena adora ser ajudante do dia e voltar com adesivo, né? Então, assim, intercalar a questão do ajudante do dia também de uma coisa motora, envolver as crianças nesse processo. Né? Eu acho que isso é legal. Uma coisa legal que a gente faz naquele projeto que eu falei de consciência corporal, a gente faz assim, a gente começa, sempre que a gente tem um assunto, a gente começa com uma vivência prática corporal, né? Então, vou dar um exemplo, tá? A gente vai falar sobre a importância de fazer exercícios, do porquê que o coração, a gente vai falar do coração e dos músculos. Então, a gente faz uma vivência prática, brinca, joga, tudo aí, todo mundo deita, vai prestar atenção na respiração, nos batimentos cardíacos, aí a gente traz um pouco para a consciência. Por que isso acontece no corpo? Ah, por isso, isso, isso. Então, a gente vai da vivência corporal para a parte teórica. Isso prende absurdamente a atenção, é muito bacana. Conhecer também algumas outras. Eu gosto de trabalhar com um livro também que ele chama Respira. Keller vai gostar desse livro aí. Ele chama Respira, acho que é Inês Castelo Branco, depois eu dou uma olhada, da editora Telos. Ele é bem legal. A gente trabalhou, inclusive, na pandemia online com as crianças com esse livro. Ele tem uma mistura, é um menininho que não consegue dormir, e aí a mãe vai falando. Você conhece esse cara? Sim, já tinha visto a capinha dele, me falaram Muito que é muito legal. legal porque tem um rolê de É muito legal. meditação, né, que dá pra Isso. entender. E aí ele vai fazendo um monte de exercício de yoga, de tai chi, de Muito legal. meditação. A mãe vai ensinando e o menininho vai. E assim, é muito legal trabalhar com eles, né? Projetos também que a gente fala assim, que une o corpo e a mente. Então, às vezes, assim, não é só corporal. Eu vou fazer um projeto desse, eu já estou fazendo corporal com mental, né? Diminuindo
diminuindo a sobrecarga para essa criança. Então, a gente tem várias coisas que a gente pode fazer. Então, é importante a gente conhecer o nosso plano de ensino, o que eu preciso, e dentro do plano de ensino, eu estruturar como eu posso fazer aquilo. Então, por exemplo, dentro da universidade, eu tenho as minhas metodologias ativas, tudo, mas de vez em quando eu faço assim, que nem eles vão ter um debate de políticas públicas que eles vão ter que gerar um problema. Eu vou fazer um debate mesmo com espaços onde ele tem que levar e levantar e no auditório falar, né? Porque aí teatro a gente usa muito, outras formas de se expressar, né? E eu acho que isso é bem bacana. Agora, como professor, eu acho que a universidade não, as instituições, né, as escolas, as universidades, elas podem pensar em espaços de descompressão, isso a gente tem visto muito, né? Então, espaço com puff, ou com alguma mesa de jogos, ou algum espaço ali para conversar, algum espaço menos. Mais distante, porque assim, eu não sei, né? Na maioria das vezes, assim, a sala dos Barulhento, né? professores também fica exposta, né? É um aquário, a gente chama. É o aquário onde a gente vem para dar aquela descansada, às vezes, e aí enche de aluno para perguntar no intervalo alguma coisa. Pelo menos a universidade é assim. Então, assim, espaços mais reservados, o incentivo que ela pode dar, por exemplo, à prática de algum esporte, a gente pode fazer algum quadro competitivo também, não no sentido de incentivar, né? Então, aquelas empresas, aquelas instituições que têm alguma área do professor, pode colocar ali, então quem tá pago, né? Tá pago, fui na academia, fui não sei o quê, para incentivar, de repente, algum sorteio, incentivar grupos de corrida, grupos de caminhada. Muito A legal. gente faz um trabalho também sempre na formação de professores, eu faço trabalho numa escola particular, que é sempre no dia da formação dos docentes, né? No começo dos semestres, eu vou lá para fazer algum tema. E já faz um tempo que a gente não fala mais das crianças, a gente fala do professor, né? Então eu faço um diagnóstico, que nem agora eu fiz no começo do ano, um diagnóstico funcional. Então eles tinham que ver a funcionalidade ali deles na vida, a parte da saúde, e é muito legal, porque outro dia tem uma professora que ela perdeu muito peso, e não é, eu não passei, obviamente, não é da minha formação, não passei nenhuma dieta, não passei nada, ela começou a fazer atividade física, fazia um tempão que ela não fazia exames, ela fez os exames delas, ela perdeu peso, ela começou a fazer atividade física, então eu acho que assim, ter espaços para a gente fazer com que a pessoa reflita, porque cada um sabe da sua vida, né? Então, uma coisa que eu uso muito, eu não falo assim, você tem que fazer exercício 2 vezes na semana, você tem que vir aqui na fisioterapia 3 vezes na semana. Eu pergunto o que cabe na tua vida, porque o Boa. que cabe na tua vida, e essa é uma pergunta que eu falo para quem está ouvindo aqui hoje, fala assim, o que cabe na minha vida? Eu sei, e às vezes não cabe quase nada. Atualmente na minha vida quase não está cabendo nada de atividade física. Então eu não vou me matricular falando que eu vou a semana inteira. Talvez valha a pena, principalmente depois dos 40, né, Regiane? A gente falou assim, agora eu quero fazer uma atividade física que me dê prazer, não quero fazer musculação, não, não é só estética. Depois dos 50, então, ou aproximando dos 50, é isso mesmo que a gente procura. A gente procura algo que seja relaxante para a gente, né? Então, assim, atividade relaxante, vai para dança, vai para algum lugar, pode ter alguma competição dentro da escola. Então, são várias estratégias que a gente pode, além das estratégias mesmo dentro dos planos de ensino, enfim, né, que a gente pode pensar aí no nosso espaço também e incluir a questão da nossa saúde, do nosso movimento dentro das metodologias que a gente usa para o aluno. Fantástico, fantástico, fantástico. Teve duas coisas na sua fala aqui que eu achei fantástico. Uma delas foi você ter atividades físicas que estão dentro com o plano pedagógico. Gente, se o seu plano Uhum. pedagógico não está tá privando a possibilidade de questões físicas, vamos rever esse plano pedagógico, né? E a outra é que eu adorei as dicas para professor também, porque todas elas foram muito simples, de baixíssimo investimento, assim, baixíssimo investimento de dinheiro, né? É mais uma questão de tempo. Karina, tá chegando nossos momentos finais aqui, Assim. então quero agradecer muito por esse papo que a gente teve. Eu acho que para muitos professores vai abrir uma cabeça aqui, viu? Vai dar uma ideia do tipo assim, nossa, realmente, eu tenho uma dor que ela virou minha dor companheira, né? Há anos eu estou com ela aqui e eu não estou falando sobre ela, não estou olhando para ela, estou acostumado, normalizando ela. E não é isso que você tem que fazer. Normaliza o carinho, normaliza, né, o descanso, normaliza o café trocando ideia, mas não normaliza Perfeito. dor, não normaliza tristeza, não normaliza a garganta que tá sempre ruinzinha, não normaliza isso não, É, professor. Essas coisas vai pedir ajuda, né?
vai procurar uma forma de lidar que eu acho que é a melhor forma. Então, para Perfeito. poder caminhar aqui para os momentos finais, Karina, saiba que nós temos 3 perguntinhas dificílimas no momento final do nosso programa aqui, são muito complicadas. A primeira delas é se você gostou do nosso bate-papo. A segunda é onde eu encontro a doutora Karina? Como eu faço para saber mais, para acompanhar? Quero chamar a doutora Karina e equipe para vir aqui na minha escola para dar uma olhada. Como que eu faço para encontrar? Quero entrar em contato, quero virar paciente. Como que eu faço? Então, essa é a forma, só você explicar pra gente. E a última é uma dica. Alguma coisinha sua, uma particularidade, pode ter a ver com o nosso papo, pode ser uma coisa pessoal, para acompanhar os nossos ouvintes aqui ao longo da semana até o nosso próximo programa. E para dar tempo de Karina pensar, Regiane Taveira, as 3 perguntinhas clássicas para você primeiro, que assim dá para pensar ali, dá para ter uma ideia, para a gente não pegar também desprevenido 100%. Então, Rê, diz para mim, o que você achou desse papo? Onde eu acho a Regiane? E terceiro, o que você deixa conosco de reflexão, de pensamento, de dica, de ideia, indicação? Ai, Keller, terminei o programa pensando, eu tenho que me dar bronca. É Eu verdade, preciso às me dar vezes acontece. bronca. É bom isso, né? Poxa, tava falando agora nos bastidores com a Karina. Eu sei que não dá para fazer, né, mais do que, mas a gente tem que, às vezes, se olhar, falar, peraí, onde eu estou errando? Porque a gente tem Sim, consciência de onde a gente também está errando, não é? E o que a gente precisa mudar. O seu exemplo foi maravilhoso. Mudei. Né, precisei fazer e mudei. Eu já fiz isso várias vezes, mas eu não consigo, eu não continuo. É muita, né? É muita, a demanda é muito pesada, mas eu vou ter que aprender. Então eu amei o programa, porque eu terminei me dando bronca. E às vezes a gente precisa fazer isso com a gente mesmo, não é? E eu tô sim. aqui no Arco 43, estou lá no Instagram, no Facebook, mas estou lá no chão da fábrica, onde o cansaço acontece, onde o corpo grita, onde tem dias que a mente não está funcionando, mas a gente tem que parar de normalizar. Acho que a gente usou bastante essa frase aqui, né? E Hum. olhar para a gente e pensar, né? Até escrevi uma frasezinha aqui enquanto vocês estavam falando, né? Cuidar de quem ensina também é essencial. Respeite Uhum. seus limites, valorize seu descanso e lembre-se de que seu bem-estar é parte fundamental do processo de educar. É isso. Perfeito, perfeito. É Rê, para muito mim isso, né? obrigado, viu? É para mim. Pra mim também, sempre é. Não, é para todo mundo. Eu sei o quanto que professor e professoras aí que estão me ouvindo sabem disso. A gente negligencia muitas vezes as nossas necessidades para se dedicar 100%. Mas a gente não Sim. deve fazer isso, E a gente né? tem que estar bem para continuar a dedicação, né? Então é importante. Perfeito, perfeito. Adorei, Keller, adorei, Karina. Ai, Perfeito. que bom. Pegando o gancho, Regiane, é isso. Se a gente, a valorização, a gente fala tanto da valorização docente, a gente pensa, obviamente, financeiramente, né? Mas a valorização docente também está na valorização de um docente que não está exausto, um docente, né? Hoje a gente fala muito de clima organizacional de felicidade nas empresas, nas instituições, né? Então, e felicidade não é só assim, fingir que é amiguinho, não, são pessoas felizes. E pessoas Uhum. felizes estão felizes, independente de um quilinho a mais, alguns a mais, uns a menos, o alongamento não está tão Isso, bom, né? é Quando a gente isso. tinha 20 anos, né? Mas é isso, né? Eu acho que, assim, respondendo a pergunta se eu adorei, né? Eu acho que o meu intuito de levar essa parte de educação em saúde, o que Regiane trouxe, o que Keller trouxe aqui para mim, é um feedback extremamente importante, é gratificante a gente chegar ao final com um fechamento, com um feedback de vocês dessa forma. Então, assim, eu só tenho a agradecer mesmo e e a gente tem que colocar isso na cabeça. Quando a gente tem um professor exausto, um aluno que está contido demais, que não tem oportunidade de vivência, que não tem nada, isso é um sinal. São dois sinais bem clássicos que a escola ainda não deu atenção, não leu o corpo com a atenção que ele merece. Né? Então a gente precisa, se a gente pegar todos os estudos, tudo, a gente vai se aprofundar, vai entender melhor isso. Ah, é muito importante. Então, assim, fico muito grata, espero que todo mundo tenha refletido aí, como Regiane
refletiu, né? E que a gente mova um pouquinho, não precisa sair amanhã mudando a escola inteira, né? Vamos aos poucos, descobrindo algumas coisinhas que a gente pode fazer dentro do que também a gente acredita, do que a gente gosta, né? Para acompanhar meu trabalho no Instagram, no Durcevita a fisioterapia, tá? Durcevita Fisioterapia. E é um prazer falar aqui. Se eu pudesse, como a gente já passou quase de uma hora, né? E se eu como costumo, eu falo muito. Do professor fala muito, mas podcast todos são de professores, então eu tenho que me conter. Mas foi um prazer assim enorme. Espero poder encontrá-los em outras oportunidades, né? E que a gente possa, se eu coloquei uma sementinha aí de mudança nos professores que estão assistindo hoje, nos gestores das escolas, eu já fico extremamente feliz, porque eu sei que uma sementinha pode mudar muitas vidas aí, tanto dos professores quanto dos alunos. Então, muito obrigada Perfeito. mesmo. Perfeito, perfeito. Muito obrigado, viu? Karina, agradeço demais. Doutora Karina Dursi, que esteve aqui com a gente, agradeço muito. Rei, muito obrigado também. Ah, antes de encerrar, deixa eu falar aqui as minhas três questões, né? Já estava indo para o encerramento, mas tem também as minhas três respostas. Quero dizer que eu amei esse papo, gosto de falar de corpo, me encontrei resolvendo questões do corpo, voltando para a arte marcial, fazendo determinados exercícios e tal. Foi uma coisa que eu me encontrei muito, foi um centramento, é um olhar para si, né? Conhecer teu corpo. Às vezes eu presto atenção assim e falo, olha, minha perna não tá muito legal, né? Quem sabe uma meia de compressão, às vezes é uma coisa simples que você pode resolver, uma dor, uma dificuldade que você tem, são coisas pequenas, um tênis bom, sabe? Às vezes você pensa assim, fala, pô, vou Uhum, gastar uma graninha extra aqui, mas eu vou pegar um tênis legal. E assim, não precisa ser um tênis bonito, precisa ter um tênis funcional, um tênis de esporte, um tênis que te ajuda a ficar de pé, um tênis que vai se adaptar ao seu pé. São coisas simples, mas que eu comecei a atentar depois que eu prestei atenção maior no corpo. Então, nossa, eu amei esse papo por causa disso. Quem quiser me acompanhar por aí, arroba Marcos Keller em quase nenhum lugar, arroba Cobb Keller lá no Instagram, K-O-B Keller. Falando de filosofia, já estou aqui o ano inteiro, toda semana teve um videozinho falando sobre filosofia, sobre história, tá rolando, hein? Ano passado foi meu ano sabático, não postei nada, esse ano eu tô conseguindo postar algumas coisas lá pra vocês, então acompanha que tá bem legal. E a minha dica, eu vou dar duas dicas aqui rapidinho. Uma dica que é pros gestores. Gestor, perto da sua escola tem uma academia? Tem um CrossFit? Tem alguma boa, coisa desse tipo? Keller. Vai lá. Vai lá, troca uma ideia e fala assim, pô, vocês não querem fazer uma apresentação, um cartão? Vim conversar lá na minha escola. Quem sabe uns 10% de desconto, sabe? Uma coisinha assim, um desconto que não vai ser difícil pro dono da academia, pro dono do CrossFit, pro dono da arte marcial que estiver lá perto, mas que pode auxiliar talvez ele a ganhar 5, 10, 15 novos alunos ali entre os professores. Parece simples, então dá uma olhadinha. Esse é a minha dica um e a minha dica 2 é pratique alguma coisa física. E academia é muito legal, acho que todo mundo poderia fazer e tem que fazer também, mas presta atenção também nos treinos funcionais, sabe? Esse treino de alongamento, esse treino de movimentação. Porque às vezes você faz academia e você não tem um personal, pode ser caro, ou você não tem acompanhamento, então você fica fazendo uns treinos de repetição que são melhor do que nada, mas também não é especificamente para o alongamento, para o ombro, sabe? Não é para lombar, ou você pode forçar alguma coisa. Então, né, procure algo que vai te dar essa movimentação, essa fluidez. É isso que ajuda a gente também a chegar numa idade bacana, ajoelhando, subindo, descendo, andando, falando, né? Acho que isso é muito legal. Foram boas dicas, Karina? Acho que funciona? Ótimas, adorei, adorei, adorei. Acho extremamente a cadeia, né? Fazer essas parcerias é de extrema importância, é coisa fácil que não gera um custo para a instituição, para a academia e para os espaços também é super importante, porque você está ganhando paciente, cliente, enfim. Eu acho que é isso, é esse o caminho, é esse o caminho, que a gente possa construir aí um caminho de professores mais saudáveis e reconstruir uma conexão dos alunos com o corpo, né? Perfeito, Isso me perfeito. deixa feliz também. Pois é. E muito obrigado, viu, Karina? Obrigado demais pela sua Imagina. presença. Foi muito bom essa conversa. Rê, obrigado muito por essa sensibilidade, por esse cuidado. Muito obrigado também, Karina, por esse cuidado com
a correria do professor. Com você, como professora, sabe falar isso muito bem, sabe, de uma forma que não dê aquela culpa do tipo assim, você não está cuidando de você. Não é exatamente isso. Se você caiu nessa ficha, aí beleza. Mas não é essa a ideia, não é culpabilizar. A gente sabe da correria, a Regiane falou muito sobre isso aqui. Sim, Né? A gente entende. O importante é você fazer algo. Não fazer nada é desistir. E desistir é uma palavra que não existe no vocabulário de professor nenhum. Né? A gente está sempre aí se movendo, lutando contra a maré sempre que possível e realizando esse futuro. No mais, agradeço muitíssimo a presença de todos, agradeço ao Editora do Brasil por essa oportunidade de ter essa conversa maravilhosa, agradeço a você, meu querido ouvinte, meu querido professor, minha querida professora que nos acompanha. E eu sou o Marcos Keller e até semana que vem. Gravação e edição Agência Bowie, produzido pelo Departamento de Marketing da Editora do Brasil. Supervisora de Marketing, Lívia Garcia. Siga-nos nas redes sociais. instagram.com/editora do Brasil _oficial, facebook.com/editora do Brasil e youtube.com/editora do Brasil.